Socialismo e verdade são como água e óleo, não se misturam. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Você provavelmente já ouviu falar da Laika, a cachorrinha cosmonauta russa que foi o primeiro ser vivo a entrar em órbita da Terra. Mas talvez não saiba de todos os detalhes disso que foi, na verdade, uma tragédia. Até porque muitas dessas informações foram mantidas sob sigilo por muitos anos. O que sabemos agora não é apenas a dura verdade dos primeiros experimentos espaciais, mas também a enorme capacidade de enganar o povo, ocultar a verdade que reina em países socialistas. Para quem não se lembra, na década de 1950 e 1960, durante a Guerra Fria, ocorreu a chamada Corrida Espacial. A Guerra Fria, você sabe, significa que o mundo naquela época se dividia sob duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos, ambas cheias de armas nucleares que viviam ameaçando se atacar. Mais do que dois países com fortes economias e fortes exércitos, com grande influência internacional, se tratava de uma disputa entre duas visões de mundo quanto ao papel dos governos na economia. De um lado, a União Soviética e o socialismo, o planejamento central da economia, proposto pelos comunistas, era implementado lá e nos vários países associados a ela, na chamada Cortina de Ferro. Além disso, tinha simpatizantes em vários locais do mundo, como a África e a América Latina. Muitos apontavam o enorme ganho que tal modelo tinha dado à União Soviética, que saiu de uma economia totalmente medieval para uma superpotência em poucas décadas. Mas o caminho americano, baseado em forte liberdade econômica, segurança jurídica e leis privadas, também tinha feito os Estados Unidos crescer muito nesse período, desde a época que eram pouco mais do que uma dúzia de colônias britânicas na América. Mas, mais importante do que crescer, garantiram um nível de liberdade individual, liberdade de expressão, em um patamar totalmente diverso. A corrida espacial era uma espécie de forma dessas duas superpotências medirem suas forças, e ela começou sendo dominada fortemente pelos russos. Em 4 de outubro de 1957, eles colocaram em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik, maravilhando o mundo. Foi um feito incrível que requereu uma enorme capacidade tecnológica. Os americanos foram literalmente pegos de surpresa pela capacidade soviética nessa área. Agora, toda noite, passava sobre os céus americanos um satélite russo, e não havia nada que eles pudessem fazer quanto a isso. Isso fez tanto sucesso que o Partido Comunista Soviético pressionou os cientistas para um feito ainda mais notável no 40º aniversário da Revolução Russa, que aconteceria em novembro daquele ano. Os cientistas então propuseram a ideia de mandar um ser vivo, um cachorro, para o espaço. Os foguetes e toda a tecnologia até ali não permitiam o envio de um ser humano, e de qualquer forma ninguém nunca havia estado no espaço. Não se sabia se haveria condições de resistir à aceleração, ao vácuo do espaço. Antes de mandar um humano, seria prudente enviar animais para testar essa hipótese. De fato, os cientistas já haviam planejado fazer testes com animais, mas precisavam de mais tempo até que pudessem fazer um teste completo, onde o animal tivesse alguma chance de sobreviver à aventura. Mas não, comemorar o 40º aniversário da Revolução Comunista era mais importante que a sobrevivência de um cachorro. Os planos foram apressados. Dos vários cachorros testados no simulador de gravidade artificial, apenas 3 conseguiram se sair bem: Albina, Laika e Muko. Albina, descobriu-se depois, estava grávida, seria arriscado. Laika foi preferida a Muko por questões estéticas, era mais bonitinha. E como o objetivo maior era mesmo a propaganda, beleza importa. O grande objetivo era saber se ela sobreviveria no espaço. Foram colocados então vários eletrodos no seu corpo para medir pressão, batimentos, temperatura e assim saber se ela estava viva, se era possível sobreviver no espaço. Até ali, lembre-se, ninguém sabia se isso era possível ou não. Com um tempo tão curto, eles não tinham como planejar uma cápsula capaz de resistir à reentrada na atmosfera. Então, ao contrário da propaganda soviética feita na época, os cientistas já sabiam que estavam enviando ela para a morte certa. Uma cápsula do tamanho de uma máquina de lavar que, inevitavelmente, quando reentrasse na atmosfera, mataria a cachorra. A questão apenas é que eles esperavam que ela pelo menos sobrevivesse no espaço.
Mas o pior de tudo foi que o teste se revelou inútil, foi tudo à toa. Logo que o lançamento começou, os cientistas detectaram que o coração de Laika disparou, certamente devido ao barulho, à vibração, mas também pelo fato da temperatura da cápsula ter subido muito, chegando a mais de 40 graus centígrados. Ela até chegou a quase entrar em órbita viva, mas morreu em pouco tempo. Acredita-se que de um ataque cardíaco causado pelo estresse. Em menos de 6 horas após o lançamento, ela havia falecido. O problema é que 6 horas é um tempo insuficiente para saber se realmente seres vivos poderiam continuar vivos no espaço. Ou seja, realmente foi um teste feito às pressas. O que seria um teste válido se fosse planejado adequadamente, precisou ser apressado para a glória da Revolução Russa, se tornou um exercício sádico de mandar um cachorro para a morte certa, sem nenhum ganho real de informações relevantes para o experimento. Mas lógico, os soviéticos não falaram da morte dela. Ao contrário, por vários dias, a Agência Espacial Russa continuava divulgando boletins diários da saúde de Laika, dizendo que ela estava bem, que a pressão sanguínea estava ok, que os batimentos estavam legais, e por várias vezes deram a entender que ela voltaria viva para a Terra, o que era só propaganda. A equipe sabia desde o início que era uma missão sem possibilidade de retorno com vida. Eles não tiveram tempo de preparar uma cápsula capaz de reentrar na atmosfera. Após alguns dias, porém, passadas as comemorações do aniversário da Revolução Russa, a Agência Espacial Russa soltou uma nota dizendo que foi preciso sacrificar a Laika por piedade. Falaram que ela morreu rapidamente sem dor, o que, novamente, é uma mentira. Eles não sacrificaram ela, ela morreu apavorada numa cápsula absurdamente quente, com som alto e vibração, agonizando por longas 6 horas. Isso foi o que ficamos sabendo de verdade apenas nos anos 2000, quando cientistas que participaram desse lançamento contaram o caso em entrevista. Laika não foi a única. Entre 1957 e 1961, os soviéticos lançaram um total de 48 cães ao espaço, aperfeiçoando a cápsula, tendo certeza que a vida poderia continuar no espaço e que seres humanos poderiam retornar vivos ao planeta Terra. Pelo menos os cachorros depois da Laika tiveram alguma chance, porque os cientistas tiveram tempo de aperfeiçoar a cápsula para pelo menos poder fazer de fato um teste real. Desses 48 cães, porém, 20 ainda morreram, mas como foi dito, pelo menos foram obtidas informações. Foram aperfeiçoados os métodos, os sistemas e a condição da nave. Mas não para Laika. Laika foi enviada às pressas, sem que tivessem tempo de sequer ter uma cápsula com qualquer possibilidade de reentrar na atmosfera, sem qualquer condição de manter a vida do animal, apenas para comemorar os 40 anos da Revolução Comunista. Não só os soviéticos acompanhavam os boletins diários sobre Laika, no mundo todo as pessoas queriam saber sobre o caso. No mundo todo as pessoas ficaram chateadas quando foi anunciada a morte dela. Mal sabiam essas pessoas, então, que estavam assistindo apenas um showzinho macabro e mentiroso, que socialistas querendo provar superioridade de sua forma de vida não tiveram dúvidas em mandar um cachorro inutilmente para a morte e mentir para todo mundo sobre isso. Em 1961, com o voo de Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta russo, os testes com animais diminuíram muito, mas ainda foram feitos alguns, por exemplo, para verificar se poderiam ficar muito tempo em órbita. Os Estados Unidos também tiveram testes com animais e animais mortos nesses testes. Ao invés de cachorros, os americanos preferiram chimpanzés. Dos 15 chimpanzés astronautas, 8 morreram também no processo. Ao menos, até onde sabemos, nenhum deles foi enviado de forma totalmente inútil para a morte certa, sem qualquer possibilidade de sucesso ou de se coletar dados úteis, apenas para comemorar alguma data e fazer propaganda para o mundo. Essa abordagem mais técnica e centrada fez com que os Estados Unidos acabassem virando o jogo, e embora tenham começado a corrida espacial perdendo para os russos, acabaram ganhando a corrida espacial, pois foram os primeiros a colocar astronautas na Lua em 1969. Embora essa história da Laika possa parecer apenas uma triste lembrança daqueles tempos sombrios, ela mostra muito bem o dilema da economia planificada. Seres humanos são diferentes entre si e fazem questão de liberdade. A única forma de conseguir planificar a economia é restringindo a liberdade a níveis distópicos. Para fazer isso é necessária muita violência, muita censura e principalmente muita propaganda.
Tudo isso para uma economia que funciona em níveis absurdamente ineficientes. A União Soviética tinha, já naquela época, uma economia deteriorada pelo problema do cálculo econômico. Mas a máquina de propaganda comunista era muito forte. Até a véspera da queda do Muro de Berlim, você ainda encontrava professores brasileiros enaltecendo a beleza do comunismo, como tudo funcionava lá, como ninguém passava fome. Eu sei disso por experiência própria. Eu entrei no UFRJ em 1988. Eu ouvi isso. Uma semana depois caía o Muro de Berlim e a farsa desmoronava. Dia após dia chegavam as notícias de como as pessoas passavam fome na União Soviética. O tão poderoso governo soviético desmanchou no ar. A economia estava em frangalhos. Apesar disso, você ainda encontra hoje comunistas aqui no Brasil que, sem nem ruborizar, insistem que Cuba tem uma saúde de primeira, que a educação cubana é ótima e tudo mais, sendo que qualquer imagem da ilha-prisão dos Castro desmente essa narrativa facilmente. Uma coisa que a história e o socialismo nos mostra é que precisamos tomar muito cuidado com propaganda de governos. Socialismo é praticamente a mesma coisa que mentira. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Torando no Rabo da Esquerda, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!